Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas. Eu vou ter que ser um pouco breve aqui devido ao fato que o meu celular está com pouco espaço para gravar, né? Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de clicar no sininho para você receber as nossas atualizações. Mais do que isso, que você possa comentar aqui embaixo após você assistir todo esse vídeo, curtir o nosso vídeo, né? E divulgar aí para os seus amigos e companheiros que gostam aí das áreas das ciências humanas. Hoje eu gostaria de comentar com vocês especificamente sobre um texto que foi traduzido pelo Trínio Denzheim, né, para o Brasil, que é Modernidade e Identidade, que é um texto de ninguém menos e ninguém mais que o Anthony Giddens. O Anthony Giddens é um desses sociólogos que se dedica ao estudo de uma sociologia mais contemporânea. Então ele poderia ser colocado dentro dos estudiosos que estudam a pós-modernidade. Mas aqui o texto dele já preconiza uma certa visão dele, que é modernidade e identidade. O capítulo que nós vamos trabalhar é justamente o capítulo de número 1, que chama-se Os Contornos da Alta Modernidade. E o que eu gostaria então de comentar primeiramente nesse capítulo é o seguinte, que existem várias maneiras de você encarar o mundo contemporâneo. Eu vou citar ao menos 3 delas. A primeira olha, a pós-modernidade é um movimento, um fenômeno, é uma filosofia, um pensamento, uma noção, enfim, o mundo pós-moderno, ele é uma ruptura com o mundo moderno, certo? Então você pode encarar o conceito de pós-modernidade como algo que está rompendo, né, com os princípios da modernidade. Você também pode encarar a pós-modernidade como uma continuação, né? Ou seja, é algo que está em continuidade com a modernidade. Isso é um aprofundamento dos princípios modernos. Mas você também pode encarar como algo que não está dado, que não está acabado. Eu acho que é unânime, a maioria dos autores pensam dessa forma, e que existem então continuidades, mas também existem rupturas, né, entre a pós-modernidade e modernidade. O Giddens, ele está basicamente dentro desse grupo que eu disse que crê ou acredita que a pós-modernidade ou a alta modernidade é uma continuação da modernidade e não propriamente uma ruptura. Então, ele parte nesse texto de um texto da literatura chamado Segundas Chances, né, que foi um livro muito consumido por quem se divorciou. Justamente ele parte desse objeto de estudo, ou seja, esse livro trabalha com o divórcio, e a partir do divórcio ele vai fazer algumas leituras sobre o nosso mundo contemporâneo, ou sobre essa alta modernidade, né? É a partir desse livro, Segundas Chances, que ele vai construir os seus conceitos sobre alta modernidade. A ideia das autoras desse livro, Segundas Chances, é que o divórcio é um lugar híbrido. Isso significa que, no sentido que ao mesmo tempo que o divórcio causa um desconforto, obviamente, ele também abre novas possibilidades. Então, ao mesmo tempo que o divórcio ele reflete inseguranças, nesse mesmo tempo o divórcio ele reanima novos orgulhos, novas maneiras de encarar a vida, de ver a vida. Por isso o divórcio é um lugar híbrido, é literalmente um paradoxo. E as palavras utilizadas pelos autores do livro Segundas Chances é justamente perigo e oportunidade. No divórcio você tem esse paradoxo. É o perigo da insegurança e tudo mais, mas também é a oportunidade de você se reanimar e reviver a vida de uma outra maneira. Alguém que se deparou com o divórcio, os autores vão dizer, do livro A Segunda Chance. Não estamos no Giddens ainda. Ele vai dizer que alguém que viveu o divórcio age ativamente para reconstruir um universo social à sua volta. Então, existe uma busca das pessoas que vivenciam o divórcio para
começarem a sua vida social novamente, se imporem no mundo, se colocar como profissional, né? Achar outros prazeres em si. Aí cai no texto do Giddens sobre a modernidade. Por quê? A modernidade, se tem uma característica da modernidade, é a reflexibilidade. Ó, reflexividade. Reflexividade ou reflexibilidade. Reflexividade. Ou seja, do termo reflexão. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, na nossa sociedade, nós erramos e nós sabemos, na maioria das vezes, onde nós estamos errando. Aí você pode dizer, dê um exemplo. Olha, eu estava conversando com o meu primo esses tempos sobre traumas familiares, sobre questionamentos que nós colocamos sobre a nossa família, relações de afeto, relações com o dinheiro, relação com os filhos, relação com os parentes, enfim. A gente estava conversando sobre isso. E a gente chegou em um momento que a gente fez a seguinte proposição. Olha só, os nossos pais, eles não sofrem com essas coisas. Por quê? Porque eles não refletem sobre isso. Isso não é algo que está posto para eles a ponto de que haja uma reflexividade, a ponto de que eles se autoanalisem, né? Então, quando nós estamos na modernidade, a característica da modernidade é essa abertura ao questionamento. Então, se abre ao questionamento, você abre a possibilidade de um desconforto, né? Que é a reflexão. E aí nós, a nossa nova geração, começa a questionar esses celeumas que foram criados dentro do seio familiar. Mas não há abertura para o questionamento para alguém que não está envolvido e está envolto, como o próprio texto diz, nessa modernidade, né? Agora, outro elemento dessa reflexividade é que diante da quantidade de informação que esse mundo viabiliza para a gente, nós estamos a todo instante expostos diante de variados tipos de vida que se apresentam. Então você pode dizer assim, qual carreira eu vou seguir? E aí você abre a internet, você abre a televisão, você escuta o rádio, você vai para dentro do seu celular e você vai ver que existem N pessoas ganhando as suas vidas profissionais das mais variadas maneiras. Isso causa em você uma reflexividade, ou seja, qual caminho eu vou tomar, né? Se você não tem tanta abertura, você não tem tantas opções para escolher. Mas quando tem uma penca, né? Um porre de oportunidades de variados tipos de vida, você a todo instante vai se autoanalisar. Calma aí, será que eu me encaixo aqui como engenheiro? Será que eu me encaixo como um gari? Será que eu me encaixo como uma empregada doméstica? Será que eu me encaixo como um professor? Será que eu me encaixo como um médico? Enfim, existe uma gama de possibilidades para o nosso mundo. Isso é reflexo da modernidade, que possibilita essa reflexividade em relação a nós, mas também essa reflexividade em relação ao outro. O que é então modernidade para o Giddens, né? A modernidade para o Giddens são essas instituições e modos de comportamento sociais que estão pós o feudo ou pós-feudalismo, que foram popularizados sobretudo no século XX. Então, duas palavras principais para definir o que é modernidade para o Giddens, e eu vou partindo para o final desse vídeo para a gente fazer uma parte 2, é industrialização e capitalismo. Ou seja, a parte institucional do processo, que é o processo de industrialização, e a parte material desse processo, que é o próprio capitalismo, né? O modo de produção capitalismo. Com essas relações, uma característica da modernidade é então a alta produção tecnológica, que também, como nós estamos falando que o divórcio é um lugar híbrido e paradoxal, também essa relação moderna, ela é híbrida e paradoxal.
Porque ao mesmo tempo em que ela produz, a industrialização, ela produz uma vigilância, né? Ela também produz seus riscos, né? Então ela produz riscos, mas ela também produz uma intermitente vigilância. E isso é interessantíssimo, né? O Giddens até cita a imagem do Foucault, né? Que o Foucault traz o panópticon do Jeremy Bentham, trazendo para a nossa sociedade. Olha só, nossa sociedade, nós estamos a todos os instantes sendo vigiados pelo outro e por nós mesmos, né? Agora, é interessante que toda essa gama de variedade produz riscos, mas ao mesmo tempo vigilância. Calma aí, mas a vigilância não é para sanar o risco, e o risco não acontece quando não tem vigilância, mas o mundo, ele é um mundo paradoxal. O mundo moderno, ele está dentro dessa ideia que ele traz do segundas chances e do divórcio, né, como algo híbrido e paradoxal. Aí na próxima aula nós vamos dar continuidade nesse texto, trazendo justamente algumas características dessa alta modernidade. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam acompanhar os nossos vídeos no Pinceladas do Saber. Clique no sininho, curta o vídeo, comente e até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau!